Continuando nossas aulas de algoritmos aproximativos, vimos nas aulas passadas que todas essas classes, NPO difícil, polyAPX difícil, logAPX difícil, APX difícil, podem ser definidas usando apenas um conceito de redução, que é a redução AP, nossa principal redução. Além das definições das classes APX completo, logAPX completo, polyAPX completo e NPO completo. Vimos também que a classe EXP-APX difícil pode ser definida usando-se a definição, um único conceito de redução, a redução AP. E também a EXP-APX completo, onde a EXP-APX, a gente viu, é uma classe que está entre polyAPX e NPO. Vimos depois muitas reduções AP, nos concentramos nela. Aqui um exemplo de minimização para minimização, problemas, né? Aqui maximização para maximização, redução AP de novo. Aqui minimização para minimização novamente, redução AP. E vimos também a redução linear, que é uma redução bastante intuitiva, que é muito usada para provar que dois problemas se reduzem na redução AP. Então, primeiro provamos que os problemas se reduzem na redução L, depois provamos que o primeiro problema é APX, então concluímos que eles se reduzem na redução AP. É uma pequena modificação da redução L, obtém uma redução AP. Aqui está a demonstração, já mostramos, e na aula passada mostramos que o problema MaxCut se reduz ao problema Max3Sat na redução AP, usando esse esquema. Provamos primeiro uma redução L, depois relembramos que o MaxCut é APX, então com isso obtemos uma redução AP. Na aula de hoje vamos mostrar uma redução AP, seguindo esse mesmo esquema, de um problema de maximização para um problema de minimização, que é uma novidade aqui na disciplina. E o esquema será o mesmo. Vamos primeiro provar que é uma redução L, depois, como o problema Max2Sat, ele é APX, tem aquele algoritmo Max-Sat-Johnson desaleatorizado, por exemplo, então concluiremos que é uma redução AP. Como o problema Max2Sat3, que eu já vou explicar, ele é APX difícil, então vamos concluir que esse problema MinP3 Hall7, que eu já vou explicar, também é APX difícil. Vamos conseguir concluir isso a partir de uma redução L, que vai nos levar a uma redução AP, e com esse resultado do Max2Sat3, que é APX difícil, então nosso problema novo, MinP3 Hall7, também é APX difícil. Então, nos levará a muitas conclusões. Como é que é o problema Max2Sat3? Já vimos o MaxSat, nós queremos satisfazer o número máximo de cláusulas. Esse 2 do Max2Sat quer dizer que todas as cláusulas têm, no máximo, 2 literais. Aqui um exemplo. Nós temos 3 cláusulas, né? Uma fórmula na forma normal conjuntiva, 2 literais, no máximo 2 literais por cláusula. E esse 3 do Max2Sat3 é pelo seguinte motivo. Cada literal negativo aparece em exatamente uma cláusula e cada literal positivo em uma ou duas cláusulas. Ok? Então, no máximo, cada variável aparece no máximo 2 como positivo e exatamente uma como negativo, 2 mais 1, 3. Cada variável aparece no máximo 3 cláusulas. Então, por isso que vem esse 3 do Max2Sat3. Vamos ver aqui um exemplo. Nessa fórmula, x1 ou x2 e x1 ou x2 barra e x1 barra ou x2. O x, só temos duas variáveis, x1 e x2. O x1 barra aparece em exatamente uma cláusula. O x2 barra também exatamente uma. O x1 aparece em duas, ele está literal positivo. O x1 aparece em duas e o x2 aparece em duas também, exatamente duas. Poderia ser só uma. Literais positivos, uma ou duas. Não pode ser 0, não pode ser 3. Literais negativos, exatamente uma cláusula. 2 mais 1, 3. Max2Sat3. Perfeito. E como é que é o problema do MinP3 Hall7? Já vimos em algumas aulas sobre o problema de infecção P3. Vamos ver aqui um exemplo rapidamente. Antes era o problema MaxP3 Convex7, agora é o P3 Hall7. É outro problema. Nós queremos infectar o grafo inteiro
usando o número mínimo de vértices, onde a infecção, um vértice não infectado, é infectado se tiver dois vizinhos infectados. Aqui, por exemplo, só com os vértices 1 e 7, eu consigo infectar o grafo inteiro. O 1 e o 7 infectam o 3, o 1 e o 3 infectam o 2, o 3 e o 7 infectam o 6, o 2 e o 7 infectam o 4 e o 5. Então, todo o grafo é infectado usando apenas dois vértices. Esse é o objetivo desse problema, da aula de hoje. Infectar o grafo com o número mínimo de vértices. E pode usar quantos passos quiser, né? Então, aqui um exemplo. Imagina que esses vértices mais escuros, os cinzas e os pretos, estão infectados, né? Então, esse preto com o cinza infecta esse preto com esse cinza infecta esse, que infecta esse com o cinza, que infecta esse também é infectado, esse também é infectado, com o preto infecta o Y1. A mesma ideia para cá, todos esses aqui em vermelho estão sendo infectados, e esse vermelho com o preto infecta o Y2. Como temos esses infectados, precisam de dois. Esse é infectado, esse é infectado, esse é infectado, esse é infectado pelo Y1, e esse aqui é infectado pelo Y2. Por sua vez, esse vermelho com esse cinza infecta esse, que depois infecta esse, e assim por diante, todo esse lado é infectado. Esse daqui infecta esse, junto com esse cinza, que infecta esse, e todo esse lado também infectado. O grafo todo é infectado, ok? Perfeito. Então, como será a construção? Dada uma fórmula, na forma normal conjuntiva, para cada cláusula, nós vamos criar dois vértices. Um vértice principal, referente à cláusula, e um vértice de grau 1. Um vértice principal e um vértice de grau 1. Um vértice principal e um vértice de grau 1. Tá? Então, como nós temos M cláusulas, no grafo geral, nós vamos ter 2M vértices, considerando apenas as cláusulas, né? Agora, para cada variável, aqui no caso a variável x1, nós vamos ter esse gadget, essa engrenagem referente à variável x1, e essa engrenagem referente à variável x2. Se você contar, você vai observar que dentro dessa grade, desse retângulo vermelho, nós teremos 23 vértices. Como são k variáveis, então serão 23k vértices. Então, no total, o grafo construído terá 23k mais 2m vértices. Ok? Além disso, o grafo será bipartido. Eu já vou explicar mais como é que será a construção, tá? Mas é fácil ver que esse grafo é bipartido, sim. Ok. Mais uma observação. Como é que será a ligação das cláusulas para os seus vértices? Né? Os vértices referentes a cláusulas e os vértices referentes às variáveis, quer dizer, né? Então, cada gadget de variável terá esses 4 vértices especiais, Z1, Z1 barra, Y1, Y1 barra, referente à variável X1, para a variável X2, 4 vértices especiais, Y2, Y2 barra, Z2, Z2 barra. São vértices. X1 e X2 são variáveis no problema Max 273, né? Ok. Então, se uma cláusula contém um certo literal, o literal correspondente estará ligado a ele. Então, esse lado do gadget de variável é referente ao literal positivo, x1, e esse lado é referente ao literal negativo, x1 barra. Esse lado é o x2, referente ao x2, esse lado é referente ao x2 barra. Então, cada gadget de variável terá dois lados, um referente ao lado positivo e um referente ao lado negativo. Ok? Então, x1 está aqui nessa cláusula, então é ligado com y1. x2 está nessa cláusula, esse aqui é ligado ao y2. x1 está nessa cláusula, então é ligado ao y1. x2 barra está nessa cláusula, é ligado ao y2 barra. Mesma coisa aqui, y1 barra, y2, porque aqui tem o x1 barra e o x2, tá? Então, essas são as ligações dos vértices de cláusula com os vértices de variáveis. Perfeito. Uma observação importante é que o mínimo necessário para o RAL 7 é 9K mais M vértices. Por quê? Todo vértice de grau 1 tem que estar no RAL 7. O que é o RAL 7? É um grafo que infecta, é um conjunto de vértices que infecta todo o grafo, nesse modelo de infecção. Todos os vértices de grau 1 têm que estar no RAL 7, porque como ele só tem um vizinho,
ele não pode ser infectado por dois vizinhos infectados, né? Ele só tem um vizinho, não dá para ser infectado por dois, então ele obrigatoriamente tem que estar no conjunto inicial, tem que estar infectado no início. Como nós temos um para cada cláusula, então nós temos M, um de grau 1, né? Um vértice de grau 1 para cada cláusula, então é M, e mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices de grau 1 para cada variável. Então seria 8K. Mas aqui está 9K, né? Ao invés de 8K. Por que é 9K ao invés de 8K? É porque, além disso, tem outro motivo. Esses retângulos tracejados aqui têm uma propriedade interessante. Cada vértice interno a ele tem, no máximo, um vizinho fora. Esse só tem um vizinho, esse só tem um vizinho fora, esse só tem um vizinho fora, esse só tem um vizinho fora, só um, só um. E alguns vértices, como esse daqui, não tem nenhum vizinho fora, tá? O ponto interessante disso é que se todo o grafo estiver infectado, exceto esses vértices dentro desse retângulo, os vértices de fora não conseguem infectar os vértices de dentro, porque cada um só tem no máximo um vizinho para fora. Esse ponto significa que temos que ter infectado pelo menos um vértice interno a esses retângulos tracejados. Aqui no exemplo é o Z1 e o Z2, tá? Ou seja, além dos vértices de grau 1, que são 8, nós precisamos de mais um interno ao retângulo, 9. 9 para cada variável, são K variáveis, 9K vértices. Mais os M de grau 1, referente às cláusulas, 9K mais M é o mínimo necessário para um Hall set. E nós vimos nesse exemplo, nessa simulação que fizemos, que esse mínimo funcionou, né? E por que vai funcionar? Porque considerando esse exemplo aqui, pegando Z1 e Z2, eles vão ser capazes de infectar Y1 e Y2, né? Aqui a simulação seguiu até esse ponto. Como é uma atribuição satisfatível, aqui no caso V e V, escolhemos o lado positivo e o lado positivo, verdadeiro, 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 falso aqui serão os valores, falso, verdadeiro, todas as cláusulas são satisfeitas. Então, esse aqui é capaz de infectar essa cláusula e esse vértice de cláusula. Esse é capaz de infectar esse e esse. Ou seja, aqui, quem está satisfazendo x1 e x2, ela pode ser infectada pelos dois lados. Esse aqui é só um, infectado só por um lado. Esse aqui só pelo segundo, infectado só pelo segundo lado, né? Mas não tem problema. Todas as cláusulas são satisfeitas. Por sua vez, elas infectam de volta o lado que não foi escolhido das variáveis, né? Perfeito. Ok. Um ponto interessante aqui, já que mostramos esse lado, né? Que é possível essa afirmação, que nós conseguimos infectar todos os vértices de cláusulas, escolhendo um lado de cada variável, e depois as variáveis dão conta de, se todas as variáveis estiverem satisfeitas, por exemplo, esse aqui, digamos, não foi selecionado. Então, essa cláusula, se satisfeita, é capaz de satisfazer esse vértice. O contrário, se esse vértice não tivesse sido selecionado, e essas duas cláusulas estão satisfeitas, e então essa e essa cláusula são capazes de infectar esse lado, esse vértice, que por sua vez infecta todo esse lado, né? Tá bom. Uma propriedade interessante é que nós podemos considerar bons Hall sets, né? Hall set, de novo, são esses conjuntos que infectam o grafo inteiro. E como é que são esses bons Hall sets? São aqueles que têm todos os vértices de grau 1, que são obrigatórios, e tem apenas um vértice em cada um desses retângulos tracejados. Tem apenas um e é Z1 ou Z1 barra, no caso do X1. ZI ou ZI barra para uma variável qualquer XI. Ou seja, para cada gádia de variável inteiro, quer dizer, só teremos um vértice e é ou Z1 ou ZI ou ZI barra para cada variável XI. Além disso, podemos ter vértices referentes a cláusulas. Resumindo, o que é um bom Hall set? Tem somente vértice de grau 1, um para cada, referente a cada variável, e é o ZI ou ZI barra, e além disso, vértices de cláusulas. Poderia estar no Hall set. Vamos dar um exemplo. Imagine que esse ZI não esteja, esse Z1 não esteja no Hall set. Então, pegaremos o ZI barra, Z1 barra.
Já vimos que ele infecta todos esses vértices aqui. Vamos imaginar que o Z2 está lá, o próprio Z2, como no exemplo, ele é capaz de infectar todos esses, além desse. Então, o Y1 barra infecta esse, o Y2 infecta esse também. Não foi possível, com essa escolha, infectar o C2'. Então, podemos escolher o C2' infectado no início, né? E o C2' no início é capaz de infectar junto com o C1', infecta o Y1, que infecta todo esse lado, e esse aqui também vai infectar todo esse lado. Ou seja, nessa nossa escolha, tivemos que colocar um vértice a mais, tá? Justamente porque essa atribuição, falso, verdadeiro, não satisfaz todas as cláusulas. Satisfaz a primeira, satisfaz a terceira, mas a segunda cláusula não é satisfeita. Tivemos que colocá-la no início, tá? Mas o ponto é que, se tiver um vértice aqui que é capaz de ajudar a infectar todo esse lado, nós já vimos que o próprio Z1 é capaz de fazer isso, né? Então, ao invés de escolher algum vértice daqui, podemos escolher o Z1, que o Z1 já dá conta de infectar todo esse lado, tá? E se tivéssemos dois? O argumento principal é esse. Se tivéssemos dois, o Z1 e o Z1 barra, por exemplo, ou o Z1 e o Y1 barra, poderia ser também. Já vimos que o Z1 dá conta de infectar esse infecta todo esse lado aqui. Mas, ao invés de fazer isso, ao invés de escolher o Y1 barra, nós poderíamos trocar o Y1 barra pela sua variável C3', pela sua cláusula C3'. Esse C3' infecta o Y1, que junto com esse Z1 infecta todo esse lado, tá? Então, o ponto é o seguinte, que se tivéssemos o Z1 e o Z1 barra, ou talvez o Z1 barra e o Y1 infectados no início, nós podemos trocar o Y1 pelo Z1 e o Z1 barra poderíamos trocar pela cláusula C3', por causa desse argumento importante que literais negativos estão em exatamente uma cláusula. Então, ao invés de escolher, se tivermos dois, um aqui e esse daqui, Z1 barra, né? Nós podemos trocar o Y1 troca por Z1 e o Z1 barra troca pelo C3'. Trocamos 2 por 2 e continuamos na propriedade de que cada variável terá no máximo 1, nesse caso é o Z1, e podemos ter vértices de cláusula, aqui no caso C3'. Trocamos 2 por 2 e continuamos com a propriedade de Born-Hausset, tá? Perfeito. Então, cada Born-Hausset, já mostrei que todo Hausset pode ser transformado num Born-Hausset, né? Fazendo essa troca. Além do mais, cada Born-Hausset, ele tem essa quantidade de elementos. 9K, que é a quantidade mínima obrigatória, mais M, né, referente às cláusulas, vértice de grau 1, mais XS, que são alguns vértices de cláusula, referente à cláusula, que poderá ter no conjunto S, né? Aqui tinha um exemplo que nós tínhamos escolhido o C2', acabamos de dar um exemplo que o C3' foi escolhido, né? Então, XS será o número de vértices do Born-Hausset S, que são vértices de cláusulas, tá? Aqui, número de vértices de cláusula desse Born-Hausset S. Perfeito. Então, uma vez que esse Born-Hausset, nesse nosso exemplo aqui, eu tinha escolhido o Z1 barra e o Z2. Então, infectou todo mundo, menos o C2, então tivemos que infectar o C2', aqui no caso, no início, para dar certo, né? Então, o XS desse Born-Hausset é 1, porque tivemos que pegar aqui o C2' à força, né? O número de cláusulas total menos o XS, o M menos XS, são o número de cláusulas satisfeitas com essa atribuição referente ao Born-Hausset. Essa atribuição, de novo, se eu escolhi o Z1 no Born-Hausset, então é porque eu coloquei verdadeiro. Se eu coloquei o Z2 barra, se ele foi escolhido no Born-Hausset, é porque eu coloquei falso. Ou seja, dado um Born-Hausset, eu estou dizendo qual é a atribuição. Essa é a função G, dado uma solução do problema Hausset, aí eu já transformei para Born-Hausset, dada essa atribuição, é o Z1, é o ZI, então bota verdadeiro. É o ZI barra, bota falso. Está me dizendo a atribuição lá. Além do mais, para cada atribuição, VOF, eu posso dar um Born-Hausset. A variável está com valor verdadeiro, escolhe o Z1, ZI. A variável está com valor falso,
escolhe o Z2 barra, tá? Ou seja, cada Hall set, bom Hall set dá uma atribuição, cada atribuição dá um bom Hall set, ok? Perfeito. E o número de cláusulas satisfeitas será M menos XS, onde XS é o número de cláusulas, versus de cláusulas que estão no bom Hall set. Ok. Um ponto importante é o quê? Que S menos S asterisco, onde S asterisco é o ótimo do Hall set e o S é uma solução qualquer, S menos S asterisco será o quê? 9K mais M mais XS menos 9K mais M mais XS asterisco. O 9K vai cancelar com o 9K, o M vai cancelar com M, vai sobrar XS menos XS asterisco, que é do ótimo, né? Que é, refazendo aqui, colocando o M na história, M menos XS asterisco menos M menos XS. Aqui é S, e aqui o S veio para aqui. O S asterisco veio para aqui. Por quê? Porque aqui é um problema de minimização, é o mínimo, é a solução menos o ótimo, e aqui é um problema de maximização, maxsat, que é o ótimo menos a solução, né? Então, foi uma tradução interessante, de ótimo, de minimização para maximização. E aqui é justamente essa diferença entre a solução e o ótimo. A diferença no outro problema da solução menos o ótimo, em módulo, né? Então, o ótimo menos a solução. Que é justamente essa propriedade da redução L, que nós queremos delimitar a diferença do ótimo no primeiro problema com o valor da solução por um fator do segundo problema, do ótimo menos o valor da solução, com um fator multiplicativo. Aqui nós acabamos de ver que esse valor é exatamente igual, né? O ótimo, a diferença do ótimo menos o valor em módulo em um problema e no outro é exatamente igual. Então, o beta, aquele fator multiplicativo, é igual a 1. Então, acabamos de provar esse primeiro lado, beta é igual a 1. Perfeito. Agora, para o alfa, temos que pensar um pouquinho. Primeira observação é que K é menor ou igual a 2M, por causa das propriedades do max 2 sat 3. Como nós temos max 2 sat 3, nós temos apenas 2K posições para colocar aqui nessas cláusulas, né? Então, porque cada cláusula, são M cláusulas, perdão, 2M, cada cláusula tem dois literais, no máximo, então nós temos 2M posições. Então, vão aparecer no máximo, né, se eu tenho K variáveis, 2M, né, variáveis. Então, K menor ou igual a 2M, nem precisa usar muito as outras informações. Outra informação importante é que M menos XS asterisco, que é o quê? É o ótimo, M menos XS asterisco, é justamente o valor ótimo no problema max 2 sat 3, né? Que é M menos a quantidade de cláusulas não satisfeitas, M menos XS asterisco, é o número de cláusulas satisfeitas. Como é no ótimo, vai dar o número máximo. E nós já vimos por aquele algoritmo Maxsat-Johnson, e aqui é max 2 sat 3, podemos aplicar o Maxsat-Johnson, ele retorna pelo menos metade do número de cláusulas satisfeitas. Então, o ótimo é pelo menos metade das cláusulas, né? Perfeito. Então, esse asterisco é o quê? 9K mais M mais XS asterisco, vem daqui, nós já vimos isso. XS asterisco é, no máximo, o número de cláusulas, então é menor ou igual a M, M mais M, 2M, 9K mais 2M. Dessa propriedade que K é menor ou igual a 2M, nós tiramos que 9K é menor ou igual a 18M, 18 mais 2, 20M. E dessa propriedade que acabamos de ver, do Maxsat-Johnson, desaleatorizado, 20M é menor ou igual a 40M menos XS asterisco. Isso aqui é o ótimo no problema do Hall set, e isso aqui é o ótimo no problema Maxsat. Então, o ótimo do segundo está delimitado por um fator multiplicativo do ótimo do primeiro, que é o que nós temos que fazer aqui também. O ótimo do segundo, delimitado por um fator multiplicativo alfa igual a 40, vezes o ótimo do primeiro problema. Então, esse fator 40 é o valor alfa da redução L. Com isso, conseguimos provar que essa redução é uma redução L.
Como o problema Max 2SAT3 é APX, já vimos aqui o Max-Sat Johnson desaleatorizado, né? Então, isso prova que é uma redução AP. Como o problema Max 2SAT3 é APX difícil, então, mínimo P3-RAL7 também é APX difícil, mesmo para grafos bipartidos, né? Com resultado um pouco mais forte, né? Isso aqui, então, foi uma redução que nós vimos hoje, interessante entre um problema de maximização para um problema de minimização. É isso.